Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amada igreja, eu quero ler aqui em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 8, que diz: Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tenho escolhido, Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Tampouco a este tenho escolhido. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas, disse. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Amada igreja do Senhor, a palavra a qual nós acabamos de ler relata sobre um profeta chamado Samuel. Samuel, ele fazia conforme o que Deus mandava. O Senhor falava com Samuel. E uma certa feita, Deus chegou até Samuel e disse: Samuel, eu tenho visto que o rei Saul está contrariando o que eu coloquei sobre as mãos dele. Ou seja, Saul contrariava tudo o que Deus mandava. Saul começou a ser um rei perverso, um rei que estava dando ouvidos para outros deuses. Então ali o que Deus faz? Deus rejeita Saul e renova a casa de Israel. Como? Ele chama Samuel e diz: Samuel, eu não estou gostando do que Saul está fazendo. Ele está contrariando tudo o que ordenei ele a fazer. Eu faço para ele fazer isso, ele faz aquilo. Agora, Samuel, eu te enviarei até um certo lugar. Na casa de Jessé, aonde você vai, você levará consigo uma botija e um azeite, encherá o teu vaso de azeite e você irá ir até a casa de Jessé, que eu mostrarei a quem você irá ungir. Podemos entender nesse contexto, amada igreja do Senhor, que Samuel, ouvindo essa mensagem de Deus, essa voz de Deus, ele começa agora a ter medo de Saul. Porque Saul não queria perder o seu cargo, Saul não queria sair do seu reinado, ele não queria perder para ninguém, ele queria ser o rei. E Samuel, como sabia que se Saul soubesse que Deus mandou ele ungir a outra rei, Samuel entende que Saul iria matar. Porque quando a pessoa se torna rei, ele não quer perder o seu reinado para ninguém. Ele não quer perder, não quer sair do seu reinado. Então Samuel, ele chega diante de Deus tremendo de medo de Saul, porque Saul era o rei e ele não queria perder o seu reinado. Então Samuel começa a imaginar como seria ele ungindo outra rei. Então ele começou a ficar com medo de Saul. Ele começou até duvidar de Deus, quem sabe, porque se Deus falou para ir, tem que fazer e não
e ficar calado, ficar quieto. Se Deus manda, tem que ir, porque Deus mandou, está mandado. Então ele teve uma certa dúvida a respeito dessa mensagem de Deus, porque como que Samuel iria ungir a outro rei, sabendo que Saul era rei? Então ele ficou com medo de Saul. Ele ficou com medo de Saul porque Saul iria perder o seu reinado ali. Então, voltando à palavra do Senhor, Samuel ouve a voz de Deus e ele começa a caminhar até a casa de Jessé. Com seu vaso cheio de azeite, ele vai ao encontro de Jessé. E chegando lá na casa de Jessé, Jessé atende a Samuel e Samuel começa a dizer: olha, o Senhor me enviou aqui para um propósito. Jessé, o quê? Eu vim ungir alguém aqui na sua casa a rei. Deus me mandou, eu estava lá do outro lado da cidade, e Deus me mandou vir aqui porque Ele quer ungir alguém como rei. Então Jessé ali começa a reunir e chama todos os seus 7 filhos. E todos ficam diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Ou seja, os 7 filhos de Jessé estavam todos ali reunidos, homens formosos, homens fortes. Quem sabe Samuel olhou e falou: não, vai ser algum desses aqui que estava aqui. Vai ser alguém desses que está aqui. Um desses 7 vai ser. Porque tem aparência, porque são fortes, porque tem uma fisionomia de um soldado. Então o Senhor disse: não tenho escolhido nenhum destes. Não é esse que eu quero, Samuel, não são esses. O homem, porém, vê a aparência, o homem, porém, vê o que está na sua visão, mas eu, porém, vejo o coração. Eu, porém, vejo a alma. Então, ali Samuel fica sem entender: mas Senhor, são esses? Aqui estão todos. Aí o Senhor diz: pergunta se tem mais alguém, Samuel. Pergunta a Jessé, porque o Senhor não confirmou nenhum desses 7. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se jovens? Houve uma interrogação aqui nesse contexto, no versículo 11, há uma interrogação. Disse Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, Jessé? Ou seja, nem Jessé acreditava que seria Davi. Por quê? Porque ele era ainda jovem, porque ele não tinha uma fisionomia de um guerreiro, de um lutador, mas ele tinha um bom coração. Ele estava cuidando, apacentando, cuidando o que era do seu pai. Davi tinha um bom coração porque estava ali fazendo a vontade do seu pai, cuidando das ovelhas, enquanto seus irmãos estavam ali, dormindo, quem sabe, esperando as coisas caírem do céu. E quando Samuel olha, ele pergunta: Jessé, tem mais alguém, não tem? Jessé, tem. Quem? Ah, é um que está apacentando ali as ovelhas, né? Não queria nem falar. Quem sabe Jessé estava gaguejando. Ah, tem mais um que estava ali apacentando as ovelhas. Por quê? Porque nem Jessé acreditava que seria Davi, seu filho, o menor, que iria ser rei. Mas quem falou foi Deus. Quem disse foi Deus.
Quem ordenou Samuel ir até a casa de Jessé foi Deus. Foi Deus que escolheu um desses para ser rei. Não foi o homem. Se fosse para Samuel ungiria os mais fortes. Com certeza. Ungiria o que mais ia ter uma fisionomia de um verdadeiro soldado. Aparência forte. Samuel escolheu um deles. Mas o Senhor, ele trabalha da forma dele. Ele age da forma dele. O homem olha, o homem vê a aparência, mas Jesus vê o coração. E foi por isso que quando Samuel estava lá do outro lado, da cidade, Deus falou com Samuel: não importa o lugar que você esteja, não importa o lugar que você conviva, se for por ordem de Deus e Deus mandar, aonde você estiver, o Senhor Jesus vai te buscar para se tornar rei. Foi assim que aconteceu. Samuel estava em outra cidade, em outro lugar, enquanto Jessé convivia em uma terra longínqua. Mas Deus fez com que Samuel andasse, trilhasse para chegar até a casa de Jessé. Porque foi por ordem de Deus. Ou seja, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Os olhos do Senhor estão no Brasil, os olhos do Senhor estão em Israel, os olhos do Senhor estão nos Estados Unidos, os olhos do Senhor estão na África, os olhos do Senhor estão na China, na Europa, em todos os lugares. E Ele vê, Ele sonda, Ele conhece o coração. Jesus nunca vai olhar a aparência. Ah, porque ele é bonito, ela é bonita, porque ele é forte, porque ela é estudada, porque ele é estudado. Não. O Senhor nunca vai olhar o currículo, o Senhor nunca vai olhar a carteira de trabalho, a profissão que tem, o cargo que excede. Não. O Senhor olha o coração. Deus conhece o coração. Ele sonda o coração. Ainda que o homem diga que seria esse, Deus ele inverte a situação. Não. Vai ser quem eu disser. Vou colocar para ser rei quem eu ordenar. Não você, Samuel. Você não vai escolher. Sou eu que vou escolher para governar Israel. Então, disse mais Samuel a Jessé: acabaram seus jovens? E disse ainda falta o menor. Olhe bem esse contexto, amados ouvintes. Jessé diz, ainda falta o menor, ou seja, era o menor da casa. O que acontece? Ele está apacentando as ovelhas, disse Jessé. Então Samuel diz a Jessé: manda alguém lá chamar. Manda alguém chamar a Davi. Manda alguém chamar esse menor. Manda alguém chamar esse que está cuidando das ovelhas. Porque Deus ordenou que nós não iremos assentar à mesa até que ele venha aqui. Nós não iremos sentar, nós não iremos comer. Não haverá almoço e não haverá janta enquanto ele não se assentar à mesa. Porquanto nós não assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele, ou seja, enviou algum dos irmãos para ir atrás dele. E a Bíblia diz que ele era ruivo, formoso de semblante e de boa presença, ou seja, de um bom coração, de uma boa humildade. Ele fazia tudo o que mandava Jessé. Davi fazia tudo o que Jessé mandava. Era um bom filho.
era temente a Jessé. Estava cuidando das ovelhas. Era o menor da casa, mas ele apacentava as ovelhas com amor. Ele cuidava das ovelhas. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou, se tornou Rama. O Senhor não erra. O Senhor, quando ordena, Ele faz acontecer. E a Bíblia aqui relata: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Deus escolhe o coração, Deus escolhe o que está na alma. Deus nunca irá olhar a aparência, a fisionomia da pessoa. Deus irá sempre escolher o que faz a vontade dele, o que está perseverante, o que está em posição para ser governador. O homem pode ver a aparência, o homem pode ver o que está no inferior, mas no interior, quem conhece é Deus. Eu começo a analisar esse contexto. Samuel chegando até a casa de Jessé. O 7 estava lá, mas faltava um. Ou seja, Samuel perguntava: é esse, Senhor? Não. É esse? Não. É esse? Também não. É esse? Também não. Mas, Senhor, eu estou vendo a aparência deles. São fortes. Tem uma fisionomia para ser um bom soldado. Tem aparência para ser rei. E quantos olham a aparência? Quantos não olham, né? Porque, é isso, porque esse é forte, esse é bonito. Ele tem boa aparência. Ele é filho de homens poderosos. É ele. Mas não. Jesus, ele tira lá do lamaçal uma pessoa que ninguém dava nada por ele. Deus, ele escolhe a pessoa que está lá esquecido, totalmente esquecido pelos homens, mas não por Deus. Porque Deus, ele contempla todo o universo. Deus contempla todos os países. Deus contempla, Deus conhece você, seu nome, seu sobrenome, seus pensamentos, Deus conhece. Deus conhece a pessoa que está lá naqueles confins da terra. E Ele pode escolher aquele lá que está lá. Pode ser o escolhido. Porque Deus visitou a casa de Jessé. Quem sabe Deus não visitava a casa de Jessé e o Espírito de Deus visitava Davi, que apacentava os pastos. Quem sabe? Quem sabe quando Davi estava sentado lá cuidando das ovelhas, o Espírito Santo de Deus em espírito estava lá junto com Davi também. Porque Samuel era um profeta. E Deus tinha liberdade de avisar, de comunicar com Samuel. Então o Espírito Santo visitava Davi todas as vezes. Enquanto Samuel estava em posição, sempre atento a ouvir a voz de Deus. Então uma coisa faz uma coligação com a outra. Davi era um profeta. Samuel era um profeta. Davi, apacentador de ovelhas. O menor da casa. Ninguém dava nada por ele. Mas o Espírito de Deus estava com Davi naquele momento. Ou seja, ele era rico pela presença
de Jesus. Davi era rico pelo poder de Jesus, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Então, todas as vezes que Davi estava sozinho, excluído dos demais irmãos, onde ninguém dava nada por ele, o Espírito Santo de Deus estava lá cuidando dele, estava lá zelando dele, porque Deus se agradou de Davi. Então eu quero finalizar aqui com uma mensagem, amada igreja. Não pense que você está esquecido, não. Não pense que todos te abandonaram, não. Porque Davi estava esquecido. Esqueceram Davi. Ninguém dava nada por ele, mas Deus escolheu ele. Deus chamou Davi para reinar, para governar uma geração. Pode ser você que está ouvindo esse áudio. Deus pode escolher. Quem sabe você é o menor, mas Deus escolhe você para governar uma geração. Que Deus te abençoe e fique com essa palavra.